Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite de estudos do Evangelho Redivivo. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos no livro 2 e a gente vai dar início hoje ao tema 56. Já estamos chegando na reta final do Evangelho de Mateus. E para a gente iniciar, eu pedi para a Georgia ler a página inicial e a Solange fazer a nossa prece. Boa noite. Nossa página hoje do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier. Perante Jesus, é o título. Porventura, sou eu, Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 22. Diante da Jorge, palavra. espera um pouquinho. Tem um som de televisão, gente, atrás, não tem? Ok. Então vamos lá. Novamente, iniciando a nossa leitura. Perante Jesus. Porventura, sou eu, Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram, afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E, em todos os assuntos que se referiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Por Emmanuel, né? É, pensando-se no tema de hoje e pensando-se nessa, nessa leitura introdutória, quem de nós não cometeu faltas e seguidas vezes? Quem de nós não está repetindo de ano várias vezes, como a gente brinca na escola? Todos aqui estamos, meu Jesus. Pedimos a vosso amor, o vosso carinho, a proteção ao nosso estudo,
a iluminação da palestrante. Pedimos a Meimei que nos ilumine, nos guie e nos proteja, por toda a caridade que sempre demonstrou conosco, com as crianças, com todo o povo, com todos à sua volta. Então, assim, Senhor, clareie nossas ideias, que permitamos aos nossos mentores nos aliviar, nos explicar, nos chamar a atenção quando necessário, para que cometamos um pouco menos erros. E assim sendo, pedimos a permissão para o início desse estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu estava esperando a Márcia. Boa noite a todos. Nós estamos chegando ao final do Evangelho de Mateus, né? Então, nós vamos em três reuniões, né? Que vão ser o mesmo tema, paixão e ressurreição. São três temas, e são os três temas finais do Evangelho de Mateus, né? Então, a gente está chegando ao final dos momentos, né? Da crucificação do Cristo, né? Então, é interessante que esse é um momento que é relatado pelos quatro evangelistas. Todos eles, né, têm capítulos no seu evangelho relatando esse momento, né, é, da passagem do Cristo. E além dos evangelistas, nós também vamos encontrar referências em outros livros que são neotestamentais, né? Então, outros livros também trazem essas passagens. Então, nós vamos encontrar esse estudo de hoje, né, no capítulo 26, e ele apresenta 11 subdivisões, desde os momentos iniciais da paixão e da ressurreição de Jesus. Então, é, Jesus então já havia anunciado para os seus discípulos em outros três momentos do seu ministério, ele já estava contando aos poucos, né, sobre a questão do sofrimento, sobre a questão das provações que ele ia ter que passar, e também já tinha dado, né, uma orientação qual seria o desfecho. Eles não, muitos não entenderam, acho que a maioria, quase todos, eles não chegaram a compreender perfeitamente isso, mas Jesus já tinha falado em três outros momentos. E ele chegou a falar no quarto, que vai estar aqui nesse tema, né? Foi a última vez, foi justamente na última ceia, nessa ceia aqui, que ele fala de forma breve, ele anuncia, então ele fala para eles que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, né? Então foi nesse momento da última ceia que vai ser um dos temas que a gente vai trazer aqui, ok? Então, só para vocês terem uma noção do que se trata esse capítulo, né? A Paixão e a Ressurreição, que está no. Olha, é grande, porque é Mateus 26, de 1 a 75. Ele tem muitos versículos, né? Então, nós vamos conversar sobre a conspiração contra Jesus, a sua unção em Betânia, a traição dos Judas e o anúncio da traição. Depois tem o último anúncio da morte por crucificação, conspiração contra Jesus, a unção em Betânia, a traição de Judas e o anúncio da traição de Judas. Esse é todo o 56.1 que nós vamos conversar hoje. A semana que vem nós vamos ver o 56.2, que ele vai falar sobre a instituição da Eucaristia, a negação de Pedro, que é predita no Getsemane,
A prisão de Jesus diante do Sinédrio e a negação de Pedro. Então, ele é um capítulo grande. Eu trouxe o Evangelho, mas eu não vou não vou lê-lo na íntegra, porque eu vou trazer trechos e trechinhos dele. Porque se a gente lê, a gente fica meio perdido, porque ele é muito grande, tá? Eu deixei ele aí, mas a gente vai falar trecho por trecho, tá bem? Ele é imenso. Então, o primeiro capítulo, 56.1, vai tratar, né, porque ele tem três coisas. Ele fala da conspiração contra Jesus, a unção da Betânia, a traição de Judas, o anúncio da traição de Judas. Então a gente começa, né, no versículo 1 e 2, que é o último anúncio da morte por crucificação. Então nós estamos lá na última ceia. E Jesus fala, porque isso vem logo depois dos discursos escatológicos, né? Que foram vários discursos escatológicos. Então, o evangelho começa. Quando Jesus terminou essas palavras, todos os discípulos, então, ele vem lá daquele discurso e ele então vai falar para eles: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa. E o filho do homem será entregue para ser crucificado. Isso estava ali na última ceia. E o Rigonati, lá no Evangelho dos Humildes, ele vai falar que Jesus, por meio da sua clara evidência, ele percebe a aproximação desse momento supremo, desse testemunho, né, do Cristo. Tá? Deixa eu me achar aqui. Ok? Vamos lá. Então, então a gente vai ver que Jesus ele faz uma espécie de síntese, nós vamos trazer aqui para vocês verem. Só para vocês verem que também tem outros evangelhos, então aqui tem no Salmo, João fala, o Messias teria as mãos e os pés retalhados, os ossos do Messias não seriam quebrados, né? Pessoas iriam tirar a sorte sobre a túnica do Messias. Então, a gente, só para trazer para o que a gente, em Mateus e depois em outros, né, Lucas, Marcos, a gente vai acabar estudando isso novamente, né? Então, porque isso está na Bíblia. Então, só para que a gente entenda que quando Jesus, nessa última ceia, que ele anunciou, que foi o último anúncio que ele fez, né? Então, ele vai falar, ele vai fazer um resumo, na verdade, de todos os ensinamentos que ele já tinha dado, né? Então, ele faz um resumo desses ensinamentos para os seus discípulos, né? Então, a gente vai ver, bem resumidinho, que isso a gente já viu em outros momentos, mas é Jesus ali sabendo que, né, ele estava muito próximo da sua crucificação, então ele faz esse resumo. Então, ele lembra que ele já tinha falado do advento do Consolador, né? Então, ele repete que o maior será menor no reino do céu. Ele vai exemplificar que o maior discípulo é que se torna servidor. Ele vai pontuando para eles e lembrando dos pontos importantes, né? Para que aquilo fique gravado. Anuncia novo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, é o mandamento mais importante. Ele vai destacar o valor da confiança, do seu amor, na sua proteção. Vai confirmar que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é a videira e também ele vai falar para eles da importância da prece. Então, Jesus faz esse resumo ali, naquele momento em que ele anuncia que ele seria, então, crucificado, certo? E aí, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né? Ai, deixa eu ver aqui. No livro Boa Nova, ele conta essa passagem, né? Ele conta que eles então estavam reunidos em companhia de Jesus. Eu, Depois acho qual é o capítulo. Eles estavam ali reunidos em nome na companhia de Jesus, né? No primeiro dia das festas da Páscoa. Você lembra que ele começa falando
lá no, ele começa falando, sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa. Então, no primeiro dia, né, ele está ali reunido, né, e aí, como sempre ele fazia, ele partiu o pão. E Humberto de Campos fala que Jesus, apesar de estar tranquilo, sereno, ele trazia um olhar diferente. Ele tinha um fulgor diferente nos olhos. Aí, em dado momento, ele fez uma longa pausa entre os amigos e faladores que estavam lá naquela falação, né, naquela conversa, e ele acentuou com firmeza impressionante. Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então a gente vai vendo que ele deu todas as dicas, mas eles não tinham um profundo entendimento, né? Como eles também não entenderam profundamente o evangelho, né? Foi depois, aos poucos, que aquilo foi solidificando, de tanto eles ir falando e aprendendo, aquilo então foi solidificando. Aí Jesus continua falando. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria, para a glória de uma vida maior. Então, é muito interessante, né? Que ele ali, ele já vai falando para eles, né, das coisas que vão acontecer. Então, esse é o primeiro momento, né, em que Jesus anuncia que ele vai ser morto e por crucificação. Ele já estava falando para os seus discípulos que isso ia acontecer, certo? Esse evangelho é todo divididinho em pedacinhos, tá, gente? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês ficam à vontade, porque nós já vamos entrar na conspiração contra Jesus. Alguém Não, quer falar? a Oi? única coisa que eu queria falar é que praticamente todos os profetas tiveram morte violenta pelo próprio povo de Israel, na grande maioria, né? Eles tentando trazer o povo para o caminho correto, para a humildade, para a bondade, para o desenvolvimento espiritual, e cada rei que se elegia se acabava se comprometendo com as leis divinas, digamos assim, Mas ia com isso, pelo enfrentamento e pela denúncia que os profetas faziam, muitas vezes eles geralmente em alguma época de sua vida, a maior parte morreu mais velho, mas nem todos, e aí eles foram assassinados pelo é, próprio rei de Israel, né? porque fica difícil, né? Você vê a mudança das coisas, a necessidade da gente mudar é muito difícil, então é melhor acabar com aquilo que está nos transtornando ou tentando nos transformar. Então Jesus sabia, né, disso tudo, mas enfim. Aí, nos versículos 3 a 5, eles vão falar. Então, os chefes dos sacerdotes, os anciões do povo, congregaram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Então, todos os sacerdotes e ali, então,
eles estavam incomodados mesmo. Jesus tinha incomodado eles muito, né? Porque eles tinham muita questão de culto exteriores, tinha toda aquela, né? Enfim, então eles achavam que o melhor era tirar Jesus da jogada ali, matar ele mesmo, né? Só que o que acontecia? Isso não, já estavam na festa, já chega a Páscoa, estava ali, né? Então eles falavam: olha, mas não vão fazer isso durante a festa, porque vai ter tumulto. Lembra que Jesus, quando entra no domingo de Ramos, ele é aplaudido, né? Aquele monte de gente estava ali do lado dele, né? Então eles falaram: nossa, se a gente fizer isso, né, prender ele na festa, vai haver tumulto, porque eles sabiam que a população, especialmente mais pobre ali, né, que era a maior população, mas para variar, era toda a favor do Cristo, né? Eles estavam envolvidos com ele, né? Então eles não queriam que isso acontecesse, certo? Então o Evangelho fala para a gente que sabemos, contudo, que desde o momento em que Jesus começou a pregar lá o seu Evangelho, que reflete na maior pureza a lei de Deus, da justiça, do amor e da caridade, e, portanto, a renovação da lei antiga, iniciou-se um movimento sórdido de perseguição a ele, planejado especialmente pelas autoridades religiosas sob as lideranças de Caifás e Anás. Então, assim, não era de hoje, sabe? Aquilo que aconteceu já estava sendo ardilado ou construído há muito tempo, porque eles não queriam mudar. Eles se apegavam tanto à letra, né, que eles não queriam mudar. Então Jesus trouxe uma mudança de renovação muito grande para eles, né? Especialmente porque eles detinham um poder muito grande, né, subjugando inclusive a população mais pobre, em todo, nem tudo é sempre assim. Então eles estavam descontentes e eles então precisavam de um jeito de eliminar o Cristo. Aí ele vai ser levado a essa Suprema Corte Religiosa do judaísmo, que era o Sinédrio. Então, só para a gente recordar a questão do Sinédrio, então o Sinédrio ele é composto por 70 anciões, né? E lembre-se sempre que essas questões religiosas, no judaísmo principalmente, elas passavam de pai para filho, né? Você não podia falar, não, eu quero ser um sacerdote. Não, elas tinham uma sequência, assim, né? Uma hereditariedade, né? Elas costumavam ter hereditariedade. Então, o Sinédrio era isso, eram 35 membros da direita, 35 à esquerda, né? Era sempre presidido por um sumo sacerdote, que aí foi o Caifás que estava ali, né? E ainda tinha os escribas, né? Então, era a composição desse esse sinédrio, né? Então, ele ainda fala, né, que havia saduceus e fariseus. Então, era aqueles, né, que se sentiam, assim, responsável pela religião, doutores da lei, aqueles que sabiam tudo, mas também opa, que não deixava margem para que a população em si também tivesse voz, né? Sempre assim, era complicado eles terem voz. Então, só para a gente lembrar, o Caifás foi o sumo sacerdote e presidente do Sinédrio, olha quanto tempo, de 18 antes a 36 depois. Aí o Anás era. Quem é que é mesmo? É, o Caifás era sogro do Anás, né, que também foi sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Então, cerca de 2 anos após o Cristo ser crucificado, o Caifás e Pilatos, eles acabaram sendo depostos por Vitélio, que era o governador da Síria, né, que mais tarde acabou até se tornando o imperador. E Caifás, incapaz de suportar aquela desgraça, e provavelmente com sua consciência que o acusava, né, dele ter feito parte, né, importante da crucificação do Cristo, ele se suicida, então.
tá? Então, foi isso que aconteceu com eles. Deixa eu ver aqui mais. Aí é Ô, interessante. Miriam, Oi? mas até naquele livro que a gente leu há 2000 anos, também Hum. diz que Pilatos também se suicidou, né? É verdade. Então não foi só Caifás, Não não. foi só Pilatos a Cainás, entendeu? eu lembrei disso, é verdade. O Pilatos também. E A ele consciência foi escreveu muito uma difícil, grande né? carta, né, o Oi? Miriam? E ele escreveu uma grande carta, né, antes de escrevendo o acontecimento, as feições de Jesus, Jesus, mas ele e marcou muito como ele ele, se né? comportou, Mas ele não, entendeu? eles não, foi difícil também, não vamos falar, né? Foi difícil para eles, né? Foi, Como com É, foi ele ficou certeza. difícil para o conturbado. Públio Lentulus, que estava ali. Poderia ter ajudado, isso foi uma das coisas complicadas também, porque Públio, na época, ele já sabia quem era o Cristo, já tinha se É, encontrado verdade. com Já tinha ele, tido um já encontro com Cristo, né? tinha, a Flávia já tinha sido curada, É, né? Exato. verdade. Então, foi muito, ele já estava, ele sabia da transformação até da Lívia, né? Que eles estavam já em pé de guerra ali, né? Pé de guerra. Ele achava que ela tinha sido traído ele, justamente com Pilatos, aquela coisa toda, mas ele já tinha, mas ele não teve voz ali, né? Ele não teve voz por causa de toda essa trama da Lívia, da traição da Lívia, suposta, né? Porque não aconteceu. Então ele não teve muita voz, né? Ele acabou ficando meio cerceado, vamos dizer assim, né? E aí? Aí a pergunta que eles fazem é: Jesus teria sido realmente crucificado no dia da Páscoa? Porque o Evangelho não falou lá para gente que eles estavam lá fazendo essa armação, eles queriam, né? Mas eles falavam: peraí, gente, não vamos fazer durante a festa. Porque, né? Pô, tem muita gente, vai ter tumulto e as coisas podem complicar, né? Mas aconteceu na Páscoa? Então, não aconteceu, né? Então, em razão da recomendação, né, que foi transmitida pelo sacerdote durante a reunião de Caifás e Anás, surgiu essa dúvida histórica, né, que teria realmente ele sido condenado na Páscoa. E a passagem é essa que eu falei. E decidiram juntos que prenderia Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Então, assim, não é nós vamos prender Jesus, vamos deixar lá, não. Era prender e matar. Então, por isso que surge essa questão, que eles não queriam que fosse durante a festa da Páscoa, tá? Mas aí, olha só que interessante. O que que aconteceu para mudar a decisão de não fazer durante a Páscoa? Foi o que eles falam, o inesperado benefício da traição de Judas. Até então, parece que eles tinham uma conversa, mas Judas não tinha aquecido, né, a oferta deles. Aí, quando Judas fala ok, né, e entra ele se acerta com eles, inclusive o recebimento do dinheiro, tudo, né? Então aí foi possível então a morte acontecer antes até do que eles tinham planejado. O planejamento era realmente depois da Páscoa, mas acabou que Judas, né, apressou esse processo e aí ele fala, tornando possível que os homens provocaram a morte de Jesus antes do que eles haviam então planejado. Tá certo? Miriam, Então, então, só para entender, a ideia era esse ardil é enganar o povo com alguma historinha para matar Jesus. Aí surgiu a isso. história de Judas, não. Então agora a gente tem um álibi, e é isso aí. É isso. Por isso, porque se eles fizessem na Páscoa, você imagina a população que estava lá, né? E eles poderiam se voltar contra eles. Era muita gente, né? E então aí, quando Judas topou essa questão, aí o que que foi? Então eles ficaram meio assim, eu entendo, meio
eu ia falar na moita, porque quem foi com Judas foram os soldados romanos. Então foi uma coisa assim. Então os soldados foram, eles ficaram ali na deles, né? Nós não fizemos nada, estamos quietos aqui, é Judas que está traindo. Mas ele já, essa proposta dele já estava. Se não fosse aquele momento, ia ser no outro. Aquilo já estava posto, já estava posta aquela questão. Só que quando Judas acabou aceitando, então ele vai com soldados romanos. Lembra que Pedro tirou a espada, cortou a orelha de um soldado, Jesus falou para ele que não, para ele embainhar a espada dele, tudo. Então foi uma coisa assim. Alguém quer fazer mais um comentário? Deixa eu ver o que tem assim. Então, esse foi um momento é, da conspiração contra o Na Cristo. verdade, termina com a fala de Pilatos, né? Eu lavo as minhas mãos, porque na Sim. verdade é isso, eles se aproveitaram da situação e como se fosse assim, a gente vai sair limpo nessa história. E o sacerdote também, não é com a gente, você está entendendo? Ficou uma Exatamente. coisa A meio gente não assim, tem ó. culpa. Foi o É, próprio seguidor dele que que está entregando, está né? entregando. Então, Está é entregando. sair realmente limpo de uma É, situação que eles protagonizaram, pois né? é, Eles que fizeram toda aquela armação, pois mas é, conseguiram um álibi para limpar. isso, certo? Aí vem uma coisa interessante no Evangelho de Mateus, porque ele coloca essa situação que não é sequência do que está acontecendo na Paixão do Cristo. Não é sequência, gente. Eles acham que é por causa de uma coisa que o Cristo falou. Porque você lembra, esse evangelho ele fala lá no começo: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa. E aqui, o que acontece? É, eles estão. Peraí, tem mais dias que eles estão. É um fato que ocorreu antes, né? Então, Jesus não está mais lá, ele está lá em Betânia, na casa de Simão Pedro, de Simão o leproso. Aí, isso ó, é o versículo de 6 a 13. Aproxima-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro, que era um perfume caro, precioso, raro, e começa a jogar na cabeça do Cristo enquanto ele estava ali na mesa. Oi, Alvin. Álvaro, você levantou a mão? Simão, Simão Pedro é irmão de Jesus? Não, Não, não. Simão era irmão de Maria e É. de Marta, né? Mas esse Simão aí é o leproso, não é Simão É Pedro, o leproso. o, É o o, leproso. o Mas você sabe que chega apóstolo. uma hora aqui que eles dão uma. não, Tá, não, vamos lá, depois eu falo. não. Então, ele está na casa desse Simão. Então, essa mulher começa a jogar, né? E os discípulos começam a ficar indignados porque aquilo era uma coisa muito cara, eles acham que é o maior desperdício. Olha, se você vendesse, em vez de você jogar na cabeça do Cristo, se você vendesse, a gente podia distribuir para os pobres, né? Tanta gente precisando, você gastando essa coisa preciosa, né? Mas o Jesus, então, quando ele percebe isso, olha o que ele fala. Por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade, eu vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o evangelho, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Então, vocês percebem? Eles acham que, na verdade, é, foi por causa dessa fala de Jesus, né? Dele falar, na verdade, eu sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Então, por isso que eles acham, porque nos outros evangelhos não tem essa passagem nesse momento. Então, Mateus coloca, esse é o evangelho, Mateus coloca isso
por causa, como se fosse uma sequência dessa paixão do Cristo, tá entendendo? Porque ele ficou muito deslocado, né? Ele está meio fora aí, realmente, né? Não tem muito a ver, né? Essa Eu acho que história aí. Mateus se lembrou disso quando Jesus tocou novamente na morte dele, que estava próxima, muito próximo. E Sim, que isso aí já se tinha lembrou acontecido, das isso. palavras que ele havia dito, que a mulher, que Jesus havia dito naquela ocasião. Então, até ele fala assim, que parece que essa inclusão feita por Mateus é uma forma de constatar a última previsão da morte do mestre, sobretudo quando se lê essa passagem aí da 10 a 12. Então, Mateus, né, ele entendeu que ele poderia para a gente lembrar que Jesus já tinha falado sobre essa questão da morte, né, e da unção do corpo dele, ok? Ah, tá. Então aqui tá voltando, porque olha só para a gente entender, ó, 6 dias antes da Páscoa. Esse evangelho começa 2 dias antes. Então, 6 dias antes, isso bem anterior para mostrar mesmo, né? Olha só, Márcia, eu fiquei assim na dúvida, porque de eu falar, porque aqui ele fala: Jesus foi a Betânia onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Isso Ele aí é está o texto da confuso. Bíblia de Jerusalém, no Evangelho É, de João. É, então, ele está trazendo, sabe? Então tem uma, tá vendo? Marta servia Lázaro, que era o que estava à é. mesa com ele. Vou dar uma Então, conferida aqui. eu não vi, eu não, mas eu sei que ele fala uma hora que foi Sim, Betânia, onde estava Lázaro, Lázaro. né? Que ele ressuscitara dos mortos, tá vendo? Tá lá no Evangelho. Então ele só está falando isso. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou seus cabelos. A casa ficou cheia de perfume de bálsamo. Então ela tem um, né? Ali ele não fala que foi Maria, que foi uma mulher, né? Então tem essas duas coisas eu realmente não pesquisei. Então aqui ele fala: Jesus então definiu a homenagem amorosa de Maria como uma unção sepulcral antecipada, porque essa unção era comum eles fazerem depois da morte, lembra? Que Maria Madalena foi com mais duas mulheres, elas foram lá, né, onde Cristo tinha sido sepultado, naquela caverna lá, para fazer isso, para untar, fazer essa unção de óleos, né, em Jesus, que isso era uma rotina, era comum deles fazerem isso, né? E aqui ele fala que a cena constatou generosidade e mesquinhez. Porque na hora que ele fala, nossa, tá usando esse negócio tão caro, a gente podia vender para ter dinheiro para dar aos pobres. Quer dizer, não ia dar, né? Esse dinheiro seria bom para gente. Então, é tipo generosidade, mas que não ia ter tão, não ia ser tão generoso, né? A preocupação em dar o valor ao perfume aos pobres, então, era aparente porque ocultava a cobiça. Todo mundo ficou querendo aquele perfume, que era uma coisa cara, né? Então, ele põe essa questão aí, né? Dessa generosidade, que não Ou era muito. enciumados, né? Que é uma É, possibilidade. então, assim, Miriam, né? eu Oi. conferi aqui na Ah, Bíblia de Jerusalém, o texto aí está certinho, não houve erro de digitação, não. Né? não, tá certo, mas ele tem É, diferença com o de hum. Mateus, é isso que eu tô te falando. Sim, Mateus fala O na casa Simão de Simão o leproso. leproso E e dele lá uma e morre. mulher. Você está entendendo? Aproximou-se dele, É, como eu tinha visto o outro, aproximou-se dele uma mulher. E ali ele eu vou, nomeia, porque se os, é, ele, eles eram de eu vou, Betânia mesmo. eu vou até ver se no Evangelho do Haroldo tem alguma diferença, Tá? na Porque tradução do Haroldo. ali realmente eles eram de Betânia mesmo, né? A gente sabe que eles moravam ali, eles eram de Betânia. Bom, vamos ver, ok? Então, essa passagem aqui, né? Que é a unção de Betânia,
que é interessante que João, você está vendo, ele não põe nesse momento, ele põe muito, ó, capítulo 12 de João, né? Então é muito lá na frente. Então é Mateus que bota essa passagem aí no final do evangelho dele, né? Porque ele vai até 26, 27 a 28, certo? Alguém mais quer? Que ele é tudo de pedacinho esse evangelho. Porque agora a gente vai dar uma olhadinha, né, no seguinte, que é a traição de Judas, que é versículo 14 a 25, e aqui a gente faz também uns trechinhos, né? Então, Jesus informava para eles que ia morrer e a sua ressurreição. Ele já estava informando para eles, né? Naquele momento em que mal tinham se recuperado de que acabaram de saber, os discípulos ficaram perplexos ao tomar conhecimento que entre eles havia um traidor. Eles ainda não sabiam que era Judas, tá? Esse Judas está nos livros é o livro dos reis. É o livro 2 de Reis, tá? Então, esse é o Antigo Testamento. Então, aqui ele fala, né, que eles ficaram realmente muito assustados com aquilo quando Jesus fala que um deles vai trair, que foi, na verdade, a página inicial de hoje, né? Então, o Evangelho vai falar o seguinte: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe do sacerdote e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantidade de 30 moedas de prata. E a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A gente não sabe exatamente quando foi que Judas, né, foi falar com os judeus, mas era tudo ali meio perto da Páscoa, porque se eles falaram antes que eles queriam fazer um ardil para matar o Cristo, né, e que não podia ser naquele momento, então tudo aconteceu por ali. Teoricamente, aparentemente, foi Judas que foi lá, né? Ele tinha uma intenção, né? Quando ele entregou Jesus. Então, ele foi lá oferecer essa, essa questão, né? E, e aqui tem um. Então, aqui tem um questionamento. Ai, meu Deus. Tem um questionamento que ele fala assim: sabemos que Judas foi movido por ideais políticos. Foi, né? Nos tempos e, nos templos e casas espíritas, ainda nos deixamos influenciar ou nos seduzir por tais questões? O que vocês acham? Hã? Bem hoje, né, gente? O dia. Hoje. A política, ela Influenciar, eu está acho que a gente. presente. Oi. Desculpa. Desculpa, Jorge, Não, continua. pode falar. Realmente, a política está presente em todos os setores da vida, né? E hoje é um dia, né, que tá uma Sim, e confusão. ele era zelote, entendeu? Que, na verdade, o Jesus sabia, mas os outros não, né? Uhum. E com isso ele teve uma ideia política de que ele não esperava a morte de Jesus, ele esperava um Sim. outro movimento que, na verdade, não era o que os sacerdotes do templo desejavam. Enganaram ele também, né? Enganaram, enrolaram ele. É, Jorge. a Jorge quer falar? Desculpa. Pode falar, não. Realmente a minha visão era essa, da questão da política, e eu acho que ele foi muito nesse, como a Solange falou aí, ele foi muito naquele ímpeto, porque ele o tempo todo ele cobrava de Jesus uma atitude Uma mais atitude, sim. drástica, né? Sim, Algo que, ó, mostra o seu poder, nós vamos ficar sempre nessa, né? Desse jeito, não. Então eu acho que ele foi movido
com essa intenção de esperar que Jesus, naquele momento derradeiro, ia chegar. Não, parou por aqui, acabou. Eu sou o filho do homem, de Deus, eu sou o filho de Deus aqui encarnado e vou fazer valer Ele já isso. tinha visto isso, tanto milagres, né? Por que que Jesus não podia Exatamente, quer fazer dizer, ele mais é um? capaz de tudo, né? Ele era capaz de tudo ali. É, Então, para ele, seria Jesus apontar um dedo e derrubava um exército inteiro. podia. Né? Podia. Fiquei pensando, né, nas polarizações mesmo dentro das igrejas, dos templos, né, e sobretudo dentro da casa espírita, seja a polarização política ou até religiosa mesmo, né, e isso é um dos fatores apontados naquela reunião, né, Sim. que eles colocaram que isso é muito complicado, porque a gente está repetindo comportamentos. Sim, Judas se deixou levar pelo poder, ele queria um reino, ele imaginava um reino, que Jesus ia reinar num trono físico, era aquilo. Então ele se deixou É. levar por isso, Quer né? ver, eles não entendiam, né? Porque Jesus, depois de ter anunciado, e ele, eu não lembro as palavras, ele falou que ele ia estar sempre junto. Aí eles perguntam, mas como assim, se você não vai estar aqui? Como é que você vai Não estar entendeu junto da nada, gente? é. Eles não estavam, eles não entendiam da profundidade. E é interessante que eu gosto de ler comentários. E ontem, e no domingo, né, que foi essa live, então muitos comentários ali apontavam isso, de expoentes espíritas, né, que é, colocam em suas redes sociais muitas questões politizadas demais, que eles acabam politizando e ajudando mais essa questão das polarizações, né? Então eu vi vários falando isso, sabe? Porque realmente isso acontece. Você vê espíritas que vão é, em congresso e tal, Tribunas, que né? Isso. acabam dando umas cutucadas, sabe? Não vou falar o nome, mas assim, eles sabem que a reação é grande. Então, sabe, tipo assim, na posse do Trump, a mulher dele, que era super chique, ela estava com um chapéu que cobria os olhos. Aí o cara escreveu assim: os olhos são o espelho da alma. Ele só escreveu isso, gente. Tinha milhões de. Eles brigando, sabe? Então, é aquela briga de bastidores. Pra que isso, sabe? Ele não se mete depois. Ele deixa o povo se comer, sabe? Uma brigaiada, gente, assim, mas muitas, 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 muitas. Eu não li tudo, óbvio, eu só fui Ele passando os joga olhos. só a fagulha, né? Aí o Joga a povo, fagulha, ele sabe que vai pegar fogo, vai de cima. Pra que exatamente, isso? ó, agindo exatamente igual o que Sabe? você falou Então, você anteriormente. está entendendo? Olha, eu inflamei, mas eu tô fora. Agora Tô eu me abstenho fora, de qualquer comentário. sabe? E Isso aí. pra quê, sabe? Isso é então você vê Miriam, muitos fazendo isso, como né? você mesmo falou, né? A gente está num estudo que está sendo gravado, então a gente não vai ficar citando nome, porque os nossos estudos podem alcançar vários espaços. Mas nós vimos isso em Juiz de Fora, Hum, em 2024. Nós vimos isso acontecer. Sem citar nome, nós vimos isso acontecer. é. Depois da gravação, a gente até cita. Então, aí é esse o problema. Tudo bem, sabe? Inclusive, já teve outros que eu vi que se declararam: olha, vou voltar para a direita ou vou voltar à esquerda. Tudo bem, gente. Ele colocou o que ele. Assim, mas pronto, simples, não ficou instigando ninguém. Ele só declarou o voto dele. Olha, eu sou de esquerda, eu sou de meio, eu sou de centro. Mas, sabe, sem ficar questionando, sem ficar brigando, sem ficar discutindo, sabe? Ou então, não é pior discutir, brigar, é você inflamar. Isso eu acho complicado, né? Porque depois você não aparece mais para desinflamar, sabe? Você deixa o povo se matando ali. Bom, vamos lá. Aí, gente, eu trouxe porque é tão lindo isso. Lá no Boa Nova, tem no capítulo 25 outro eu esqueci de colocar, na última ceia. Então, ele vai contar esse episódio de Jesus, que ele estava ali reunido, tira um trecho, em companhia, né,
dos discípulos lá no primeiro dia lá da festa de Páscoa. Aí Jesus fala: Não vos perturbei com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios do Pai. Né? Então, o Cristo está falando isso ali para ele, né? Então, mais para frente ele fala que penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível para dissimular, porque ele já tinha feito o acordo, né? As suas angustiosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Felipe, com estranho fulgor nos olhos. Serei eu, exclamou André regionalmente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alceu, em voz alta, onde está Deus? Olha só, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Aí Jesus, que tinha ficado em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faz calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde, quando e como seja o testemunho da nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou sofrimento. Então a gente vai percebendo como era ainda tão difícil eles entenderem. Então Jesus falava de Deus, do reino de Deus, né? Eles já achavam que reino já era, né? Reino de Deus. Como é que esse Deus tão poderoso não livra ele desse perigo? Né? Eles também estavam em perigo. Esse Deus que não livra, né? Nem o filho dele, nem os outros desse perigo. É meio longo, ele continua assim. Ah, tá. Aí esse daqui é o trecho daquele ali. Aí, o mesmo Humberto de Campos, no capítulo 5 do Crônicas Além Túmulos, ele se encontra com Judas na espiritualidade, né? Então ele tem um encontro na espiritualidade com Judas. E aí ele pergunta para Judas: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testemunho com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Então, Humberto de Campos quis saber se tudo aquilo que falavam dele realmente era verdadeiro. Aí Judas fala assim: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Então, ele já está falando que foi em parte, ou seja, ele foi entregar o Cristo. Isso ele fez. Convidou, fez o conluio para que ele entregasse o Cristo. Mas esse não atender às circunstâncias e às questões da política, porque ele tinha uma visão que não era aquela que eles ofereceram para ele naquele momento, né? Então, eles combinaram uma coisa, ele entendeu uma coisa e eles fizeram outras completamente diferentes. Aí ele segue. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, que é o Caifás, né? Além de seus interesses individuais na questão, cada um sabia o interesse que tinha. Tinha ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano. Então, eles tinham ali, Pôncio Pilatos tinha os interesses da questão romana, Caifás tinha a questão toda do interesse das questões religiosas, que ele vai falar do Sinédrio. Então, cada um tinha
as questões que eles queriam é, guardar, salvar, ou então manter, né? Então eles estavam Na empenhados verdade, em era até proteger, né? proteger. Porque estava E- sendo tudo derrubado. Então, Isso, ele queria era sim, proteger. foi, tá certo, é. Empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus, tá vendo? Então, cada um estava empenhado, né, nas suas próprias questões. Aí ele fala, sempre a mesma história. O Sanedrim, que é a mesma coisa que Senado, desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Então, eles queriam o reino do céu, mas do jeito deles, do jeito que eles entendiam o Antigo Testamento, né? Pelejando, assim, né? Ali é a questão toda de guerreando mesmo, a questão de lutando, né? Porque eles queriam do jeito dele, daquela forma, que eles entendiam. E o Judas também entendia dessa forma, né? Só que ele queria que Jesus fizesse diferente. Ó, reino queria o reino da Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre as forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Só que ele sabia, né? Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina que me fez sacrificar o seu fundador. Então, assim, ele ainda, você vê, ele era apaixonado pela letra que Jesus falava. Então, ele entendia aquilo de uma forma muito politizada, de repente, né? O entendimento dele, como você falou, ele era zelote, né? Ele tinha toda essa questão muito política com ele, né? Então, ele era zeloso, ele achava que ele era zeloso das ideias do Cristo. Então, como ele achava que Cristo era muito mole, muito bonzinho, né? Então, se Cristo sai, porque ele queria assim, o Cristo sai, vai preso, aí a população toda vai tomar Roma, né? Porque aí a população é enorme, aí a gente dá a cadeira do Pilatos ou do Caifás para Jesus. Era essa a intenção, né? Então ele segue falando, acima dos corações, eu via lá a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Então ele achou que a política, ele fazendo esse jogo político, ele daria a Jesus uma vitória que ele, do jeito que ele estava, ali só com aquela questão de conhecimento religiosa, e tal, ele não ia conseguir. Lá ele fala, com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder que já no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Gente, não é demais, né? Olha como a visão dele, e a visão ainda muito da gente, né? Então ele fala, Jesus, com aquelas roupinhas lá, tudo pobres, né? Como é que podia, né? Que Jesus tinha horror à propriedade, porque nada era dele, né? Ele não tinha nada, gente, nada, né? Então, e naquela, eu até hoje, né? Quanto mais você tem, teoricamente, você, né, é mais é, considerado, né? Então a gente aqui considera as pessoas não porque elas são, né? Mas porque elas têm realmente, né? O poder de ter as coisas é bem complicado. É isso que faz as guerras, isso que a gente mantém a gente nesse ainda, né? De provas, de expiações, ainda com muita dificuldade da gente progredir, né? Então ele fala, ó, planejei então uma revolta surda, como se planeja hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Gente, isso dá tão mal. Então ele planeja, ele na cabeça dele, ele planejou isso, mas era com amor, gente. Ele queria que aquelas ideias vingassem, que aquilo fosse para frente, que todo mundo conseguisse entender aquilo, mas era a forma foi muito errada, né? O mestre passaria a um plano secundário, aquele pobre que não tinha nada, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma. O que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Ele mesmo fala assim: eu olhei para aquele lá, aquele
Constantino o Grande que venceu, né, esse outro general às portas de Roma. E depois ele chega à conclusão que não serviu para nada, né? Porque ele só desvirtuou o cristianismo. Não, bem, ele foi o primeiro Hã? concílio, né? Constantino não foi o primeiro concílio Então, e, por isso que ele falou que, aliás, e não serve ele para desvirtuar o cristianismo. exatamente, e aí ele Então, começa a impor um monte de regras que agora estavam lá na espiritualidade. totalmente desvirtuando, né, o evangelho, digamos Então, assim. ele agora, na espiritualidade, ele está fazendo meia-culpa pro irmão X, Humberto de Campos. Ele tá, ele tá E fazendo, provavelmente está descendo para ajudar, né? ele tá mostrando qual era o ideal dele, né? E as coisas por as quais ele se baseou para fazer isso. Só depois que ele percebeu que Constantino realmente, né, fez nada certo. Então ele fala, entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de redimir aos meus olhos, aos seus olhos, aos olhos do Cristo. Então, quando ele viu o que ele tinha feito, porque não foi nada do combinado, né? Ele não achava que Cristo fosse sofrer o que sofreu, passou o que passou, então ele ficou realmente perdido, sabe? Acabou caindo por terra tudo o que ele pensava. Aí Humberto falou para ele: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Ele fala: não, não consegui. E olha que o Cristo foi com ele. Quando Madalena encontrou o Cristo, né, ele falou para ela: não me toques, que eu não subi ao Pai. Ele tinha ido lá nas zonas bem inferiores, né, num bralzão, conversar com Judas. E Maria também foi, né? Quando Maria também desencarnou, Maria também foi conversar com Judas, né? Então ele fala que ele não consegue, não conseguiu. Ele vai falar do remorso, que é uma força preliminar para os trabalhos reparadores, né? Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Ele ainda vivenciou isso, né? Quando ele conseguiu perceber tudo que estava acontecendo e ele se culpava realmente, né? E as minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial. Então ele está falando, né? Aqui já. Depois ele reencarna como Joana d'Arc, né? Por isso que ele morre realmente numa fogueira. Aí ele fala, onde imitando o mestre, fui traído, Joana d'Arc, vendido e usurpado. Vítima da Felonina. Oi, Jorge. Na verdade, então era até uma pergunta que eu ia fazer depois, mas agora que já tocou aí. Então, quando Humberto de Campos se encontrou, ele se encontrou com Judas, quer dizer, o encontro do espírito dele foi com o espírito de Judas, antes, mas já Não, consciente da reencarnação com Joana d'Arc. ele Ou já seja, tinha passado pela Ele reencarnação de exato, Joana é isso d'Arc. que eu ia perguntar. É, por que que ele se apresenta como Judas? Deve ser apresentado da mesma forma como Emmanuel se apresenta como Públio Lentulus, né? De repente, quando Humberto de Campos deve ter feito esse convite para o Judas, né? Ele Para ter sim, essa conversa, né? ele se apresentou como Judas. Não sei se depois para Entendi. Humberto de É Campos isso ele que eu se estava mostrou como querendo. Joana de Anjos. Não, porque É isso que eu estava querendo entender. Eu falei, bom, é, e Judas teve a última encarnação, segundo a informação, foi como Joana d'Arc, não foi isso? A última foi, encarnação dele? foi, Então, e até aí onde a gente ele, sabe. Humberto de Campos já foi agora de 1900 e pouco, acho que 1900 Foi ele agora, morreu, né? sim. Foi que desencarnou. Então, quando ele esteve com Judas, na verdade, o espírito se apresentou como Judas, Se apresentou como Judas. para que pudesse Porque, ter essa conversa. sim, sim, sim. Porque ele começa o livro assim, que ele encontra Judas
E sabe onde Judas estava? Na paisagem de Jerusalém antiga. Estava ali, né? Ele estava. Ele se vê Judas na mesma paisagem onde aconteceu tudo isso. Você está entendendo? Ele projeta isso e ele estava ali como Judas naquela paisagem e ele foi contando aquilo e Humberto de Campos foi vendo, E eu né? Ele acho que foi. essa revelação aqui, nesse momento, foi importante para legitimar esse texto. Sim, sim. Porque poderia pôr em dúvida, se o texto não fizesse nenhuma menção a Joana d'Arc, poderia, "Ué, Humberto de Campos já foi aqui, de 1900 e pouco, e foi É, embora. Como que ele teve com Judas se Judas já tinha passado pela encarnação de Joana d'Arc? já, isso Eu é, acho porque que ele pode. essa É, informação aí foi importante. isso. Oi, Solange. O que eu queria lembrar que, assim como Públio Lentulus Uhum. decidiu guardar a, a roupa, a fisionomia, talvez, que ele se converteu de fato, entendeu? E por isso ele fazia Apresenta suas como. aparições, Aham. apresentava como aquele senador, mas não pela glória, pelo orgulho, Não, mas eu acho que porque ele se era apresenta. exatamente porque era o momento que ele descobriu a verdade mesmo. Não, porque A o Cristo verdade, convidou ele. Você pode me seguir eu lembro agora ou disso. então há 2.000 anos. Ele preferiu Sim, depois. Então foi, acho que foi o maior erro da vida dele. Tipo assim, olha, aquele momento podia ter me transformado. E esperei chegar a tudo isso, sabe? Então por isso que ele. Eu acho sim, que você mantém, se quiser, o momento mais crucial da sua vida, né? sim. E Então, por isso. ele, qual foi o momento que mais crucial dele? Foi como Judas. E ele, usando o nome Judas, ele o tempo todo se lembra do que fez para É. que ele não repita o erro. Eu acho que Entendeu? agora ele já é um espírito evoluído, depois de Sim, Joana, mas né? na época que ele conversou com Humberto E, de e, Campos, e há 100 anos atrás, sei lá, mas ele já estava, isso eu acho que não. Inclusive mesmo porque, Solange, a gente até hoje, né? Eu acho que diminuiu, mas a gente até hoje malha ajuda, gente. A gente imagina ele no interior, na mas espiritualidade, todo ano ele recebendo essa carga. Ele tem que estar mais evoluído, porque ele tem que deixar isso para trás. E outra, alguém nesse mundo de meu Deus chama Judas? Se chama sim, eu Tadeu, mas conheço. Judas, ninguém bota o filho nome de Não, Judas. Você está entendendo? tem Então que ter. a gente ainda guarda muita situação difícil para ele. Por Porque mais que ele nunca foi. já tenha redimido, ele já está redimido, ele já é um espírito redimido. Mas ele só é um espírito redimido para os espíritas que estudam. É, Para os outros, ele continua sendo um traidor. É isso que eu mas quero dizer. então, Isso por é isso que eu te. verdade mesmo. Você vai a Para em qualquer outras igreja, correntes religiosas, é ele é isso aí um mesmo. traidor. É, Quando Ele você escuta uma continua pregação, sendo. é isso mesmo. Eu também percebo isso. Você vai a uma pregação em qualquer igreja, qualquer denominação religiosa, toca em Judas com essa mesma carga de é. traidor. Olha aqui, Jorge, ele está falando aqui, ó. Onde, imitando o mestre, fui traída, ó, vítima da felonina e da transição. Deixei a terra, os derradeiros resquícios de meu crime na Europa do século Século XV. Ele XV. já fala aqui para ele, Sim, sim. porque ele já passou isso, ó. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmia que me aviltaram com resignação e piedade pelos meus verdugos, olha isso que é bonito, né? É, Resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra. Olha, ele tá vendo? Eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na isso. fronte o ósculo de perdão da minha A própria própria consciência. Ai, consciência. gente, isso é É o muito beijo, lindo. né, do perdão. Cara, isso é muito lindo. Então, assim, Ô, pouco Bia, importa se a gente Bia, continuar achando O que ele é Alvinho está com, traidor. com a mão levantada. Ele já passou por isso. Ele É. já se redimiu. Ele já. Oi, Alvin. ô,
isso Oi, que fala assim, vamos e trabalhar juntos. não entendi. Por isso que fala, então vamos banhar o Judas. Ah, sim, isso. Pois é, porque a gente ainda é apegado nessas coisas. E assim, por muitos anos e continua ainda ele recebendo a sorte que ele mesmo já se perdoou, a consciência dele está perdoando. Isso não chega a ele, mas vamos conversar, né, gente? Que perdão é esse que nós demos para ele que até hoje a gente malha ele? Deixa eu seguir porque senão não termino. Aí ele fala assim. E está hoje meditando nos dias que se foram? Ele está perguntando. Pensei com tristeza. Sim, isso é Humberto. Ele fala, sim, estou recapitulando os fatos que se passaram, porque ele está lá naquele ambiente. Então ele pergunta, mas até hoje você está meditando nos dias que se passaram? E o Judas, e ele fala, sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. Ele está mostrando para o Humberto como se passaram. E agora, irmanado com ele, com o Cristo, né, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas do sinal dos seus divinos passos. Agora ele tem, né? Vejo-o ainda na cruz, olha só, entregando a Deus o seu destino. Sinta a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa, olha, das poucas mulheres que o ampararam do doloroso trânsito. E olha só, gente, quem estava lá? Maria, Marta, Joana, Susana, não tinha um homem, aliás, tinha João, né? Único foi João e as mulheres, porque ele fala aqui, os companheiros que o abandonaram inteiramente e das poucas mulheres que estavam ali, e João também. Em todas as homenagens que eles a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante. Ele fala, gente, aqui, Alvinho. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura do repugnante, do traidor. Olha, coitado. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se pode atirar a primeira pedra. Demais, né, gente? Ele tem um olhar complacente, que ele sabe que ninguém pode atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esse sítio cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no Tribunal dos Suplícios Redentores. Tá muito lindo isso, gente. É muito lindo. Ah, deixa eu terminar. Quando ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque sei recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos. Ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho. Gente, isso é demais. Por todos os pesos e por todos os padrões de ouro amoedados. É verdade, conclui. Os novos negociadores dos Cristo não se esforçam, tipo, não se enforcam depois de vendê-lo. Gente, essa passagem, ela é muito linda, né? Então ele ainda dá uma cutucada na gente, né? Que ele fala, né? Que se ele vendeu por 30 moedas, né? Quanto tempo ele está sendo vendido ainda de várias formas, né? Por cada um Não, de nós. ele dá duas cutucadas. Que a Não, primeira é que ninguém pode atacar, ninguém ninguém pode pode jogar jogar. a, É, a primeira sim, pedra. E a sim. segunda do materialismo. Sim, que a gente continua. Enfim, é E muito ele diz, lindo né? esse E texto. ninguém se enforca, né? Não, ninguém se enforca, Hoje todo mundo não. acha que isso Né? Miriam, esse texto está no Contos e Crônicas, né? é Contos e Crônicas, tá? Tem esse tá no Contos e Crônicas, é o número 5 e o outro é 25 do Boa Nova. Muito bom, né? Aí ele determina. Judas passou para a história como traidor de Cristo. Entretanto, devemos ser cuidadosos ante qualquer tipo de juízo de valor a respeito, pois Judas foi apenas o discípulo iludido
que não soube aprender a essência dos ensinamentos dele. Então, assim, ele foi iludido mesmo por aquilo que ele achava, né, que ele tinha entendido. Então, é muito lindo esse texto, é fantástico o que o Humberto de Campos traz para a gente, né, e ajudando a gente a conseguir entender tudo isso. Ah, peraí. Ah, e aqui nós já vamos começar o outro, né? Então nós vamos parar aqui, ainda bem que já está bem na. Tá quase em cima mesmo da hora. Eu não vou começar o outro, porque o segundo já vai começar da instituição da Eucaristia, negação de Pedro, né? A gente vai trazer outras, a prisão de Jesus, a gente vai ver também, né? Até a negação de Pedro, né? Aí daí para frente é Jesus diante de Pilatos. Tá joia, Então, então, amiga. assim, foi muito lindo. Se vocês quiserem, eu deixo esse texto, eu tenho o Word deles, eu deixo Ah, esse texto isso. Coloca ali ali no para grupo, né? vocês. É, os Boa dois, ideia. né? É muito lindo, É, gente. É muito lindo esse sim. texto. Esse segundo, então, quando ele encontra, você Nossa. imagina, né? E você vê, né, gente? Isso também é humildade, né? Ele, depois de século XV, né? Como Joana, nós estamos no Gente, século XIX, XX, que é, século XX. Humberto de que ele, Campos sabe? Olha escreveu. Humberto de quantos Campos Até foi foi 20. século XIX para 20, 20. porque ele Então, foi de 1800 e pouco, né, e morreu em, 90 em Sim, 34. então, mas esses papos foram na século XX. É, espiritualidade, aí já Então, é tá, são depois cinco séculos, né? São né? cinco sim. séculos e Se Judas passar, ainda lá, 5 séculos, e ele ainda vai se mostrar para ele naquela paisagem, gente. Ele, sim, sabe, levando toda a emoção, tudo que aconteceu. Quer dizer, Humberto de Campos não apenas escutou, ele vivenciou. Então, ele pôde ver também a intenção dos sacerdotes, do sinédrio, também as intenções de Pilatos, de toda Roma. Então, eu acho que ele sentiu isso muito bem, né? Então, isso que é interessante, ele sente essa psicosfera do que aconteceu ali. Então, é por isso que ele traz com tanta sensibilidade, né? Então, eu achei fantástico isso, porque é diferente de eu chegar e contar ou alguém que sim, está vivenciando, que nem Ivone, né? Que ela vivencia aquela situação e vem e traz para É gente. engraçado, né? Essa passagem aí, esse texto, lembra também a mesma confissão que Emmanuel faz na introdução do livro Há 2000 anos, em relação à A passagem ele. dele como Públio Sim, Lentulus, né? sim, ele fala que ele Ele era faz orgulhoso, fala assim, exatamente, né? Ele é, traz toda aquela situação que sim, ele, né, senador vivenciou e orgulhoso, ele fala mesmo. exato, e que até assim, né? Ele pediu licença para estar publicando aquilo e se sentia envergonhado, mas havia É, necessidade de é estar colocando. verdade. Então, isso aí também quer dizer, Emmanuel hoje, já numa condição de espírito praticamente puro, né, vem É, trazer evoluído, né? esse passado dele desta maneira, como foi Judas fez para Humberto de Campos. Quer dizer, Já, a gente não sabe, né? Entre Judas e Joana deve ter tido outras reencarnações, que ninguém muda, assim, né? Como Emmanuel, de Públio Lentos, né? Porque ele já tinha sido Sura antes, né? Que ele era foi, pior do que o Lentos. lá, foi o bisavô Teve um dele, né? caminhar de ter sido escravo, né? Ter sido sacerdote várias vezes, né? Ele foi sacerdote, então ele teve muitas reencarnações, né? Muitas. Então, assim, óbvio que ele não ficou 15 séculos sem reencarnar, gente, Não, não, né? acho. Ele teve, a gente não sabe, né? Mas ele teve muitas reencarnações até ele conseguir ser Joana de Ângeles. Joana d'Arc. Joana d'Arc, né? E de dar esse testemunho, ele tinha que estar pronto para isso, né? Para ele dar esse testemunho, para ele ser.
essa pessoa. Então ele veio já reencarnando realmente há bastante tempo, né? Até ele É, conseguir, então. Miriam, achei que você ilustrou muito bem, né? Trouxe isso aqui para a gente, para nos ajudar nessa compreensão, foi ótimo. E a gente está, né, num caminhar de fechamento do Evangelho de Fechamento. Mateus. Então, assim, a gente tem mais esses três temas aí para frente, que vamos estar nessa mesma linha. E que bom que você trouxe isso para ilustrar. A gente não tem pressa, né? Semana que vem você faz o fechamento do tema, tá bom? Ah, eu vou botar lá. E a gente Isso. podia, né? Que a gente está pensando, né? Que a gente vai fazer, né? Sim. Depois Vamos ver se a gente da gente, consegue para conversar para fazer trazer uma para proposta. vocês, né? Uma Para proposta vocês. para Eu agosto. tenho uma proposta em relação ao último tema desse Que é evangelho, mas você. depois que você Tá. encerrar a gravação. Ah, sou eu? Nem sabia. Depois que Ai, você encerrar a não, gravação, a gente fala, né? Vai ter a prece você me, primeiro. Tá. você me pediu, Georgia, que colocasse você no primeiras semanas. Então, eu vou fazer o último, você vai fazer o Ah, então segundo. você, Lá desculpa. dentro da nossa programação no facilitador está isso, por conta da sua Tá, cirurgia que você me pediu, tá bom? tá certo. Então, gente. Nós vamos encerrar então o estudo da noite. A coordenação do estudo está se organizando para novas propostas. A gente não vai dar continuidade no Evangelho Redivivo, a gente vai dar uma pausa para começar a estudar o Evangelho de Marcos, mas a gente tem algumas coisas que vamos estar propondo aqui para ver o que que o grupo acha. A gente está se organizando para isso. Então, para a gente terminar, eu vou pedir para o Bebel fazer a nossa prece. Pode ser, Bebel? Acorda, Bebel. Bebel tá por aí? Tá, ela já Olá, abriu. estou sim. Vai, Vamos lá. Querido Pai, amigos espirituais, à medida que a gente vai se aprofundando nos seus estudos, nos conhecimentos e na vida desses nossos irmãos que vivenciaram todas essas experiências, e hoje, com a doutrina espírita nos dando esse aconchego, esse esclarecimento, cada vez mais dentro de cada um de nós fortalece o desejo da mudança, o desejo de fazer uma nova caminhada, a ser um cooperador com o nosso Mestre Jesus, que há 2025 anos está aqui nos ensinando, e nós temos sim, querido irmão, a sede do saber. Nos ajude a cada vez mais a buscar esses conhecimentos e principalmente a vivenciá-los. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim um instrumento nas tuas mãos, hoje e agora e em toda a minha existência. Que assim seja, graças a Deus. Deus.